Olá, aprendizes! Estamos aqui para mais um vídeo de Tira o Código comigo e hoje vamos falar sobre... veículos em serviço de urgência, ângulos mortos e conjuntos de veículos e veículos únicos. Vamos ver qual é a distinção entre estes dois conceitos no final do vídeo. Vamos a isso? Então, o que é que há para dizer sobre os veículos em serviço de urgência? Estes veículos nada mais são do que os veículos da polícia, dos bombeiros, as ambulâncias, mas também são qualquer tipo de veículo, ou seja, até o meu veículo ou o teu veículo, quando conduzires, pode ser um veículo em serviço de urgência, desde que faça uma coisa. E essa coisa é assinalar a sua marcha em serviço de urgência. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que podemos assinalar uma marcha de urgência? Bem, há duas formas. Uma para o dia e uma para a noite. A forma para o dia, ou seja, durante o dia, se nós quisermos assinalar a marcha de urgência, devemos utilizar os sinais sonoros. Porém, se nós quisermos assinalar marcha de urgência em um período mais noturno, devemos utilizar os máximos e os mínimos alternadamente. E estas são as formas que nós temos de assinalar a marcha de urgência. É de ressaltar ainda que não devemos assinalar a marcha de urgência se não tivermos um motivo justificável para isso. Agora que já sabemos como assinalar a nossa marcha de urgência, vamos ver o seguinte. Normalmente, quando faz uma ambulância em marcha de urgência por nós ficamos assim alerta, tanto pelo barulho quanto pela responsabilidade que sabemos que a ambulância pode estar a levar. Mas vamos para o geral, falemos de todos os veículos em marcha de urgência. É uma situação de socorro. Então o que é que nós devemos todos fazer? Bem, em regra geral, o comportamento a adotar é encostar-nos o máximo à nossa direita. Mas há duas exceções, aliás, 3 exceções, em que isso não acontece. E quais é que são estas 3 exceções? Nós devemos nos aproximar o máximo à direita possível quando vemos um veículo em marcha de urgência, à exceção de estarmos numa autoestrada, de estarmos numa via reservada a automóveis e motociclos ou de estarmos perante vias reservadas a outros automóveis, como por exemplo uma via reservada apesar de passageiros, uma via reservada a autocarros. Nestas situações nós não devemos circular mais à direita. E a explicação para as duas primeiras é que a berma pode ser um local por onde este veículo em missão de urgência vai passar. E então nós devemos nos manter no trânsito naturalmente, para que ele passe pela berma. Claro, isto falando em autoestradas e vias reservadas a automóveis e motociclos. Nós estivemos a analisar qual é a ótica do condutor que está fora deste veículo em que circula a marcha de urgência. Mas vamos olhar agora para a ótica de dentro do veículo. Vamos nos imaginar que nós estamos dentro do veículo de missão urgente. Quando é que nós devemos parar? Quais é que são os momentos em que nós, obrigatoriamente, devemos parar sem desculpa, mesmo que transitemos em missão urgente? Bem, isto acontece em 3 situações. E a primeira delas é quando estamos perante o agente regulador de trânsito. Este é o polícia sinaleiro, que nos indica com os sinais que já conhecemos se devemos parar ou não. Caso ele nos indique que devemos parar, mesmo que nós circulemos em missão de serviço de urgência, devemos parar. A segunda situação é ao encontrar o sinal luminoso vermelho, ou seja, o semáforo vermelho. Quando nós encontramos o semáforo vermelho, devemos obrigatoriamente parar, mesmo que transitemos em serviço de missão urgente. E a terceira ocasião é perante um stop. Perante qualquer stop devemos parar. Até há uma sigla para o stop que é "se tens olhos para", que nos indica que este sinal é extremamente importante e por isso, mesmo que transitemos em missão de urgência de socorro, devemos parar. E estas são as 3 situações em que nós devemos obrigatoriamente parar. Mas em relação à cedência de passagem ainda há algo a dizer e muito importante, que é quando é que nós, sendo o veículo que transita em missão de serviço de urgência, devemos ceder a passagem. E temos aqui mais 3 situações a apontar. Nós devemos ceder a passagem quando entramos numa autoestrada, quando entramos numa via reservada a automóveis ou quando estejamos perante um veículo
que saia de uma passagem de nível. Estas três situações são as situações em que nós devemos ceder a passagem, mesmo que transitemos em missão urgente de socorro. E acabamos este primeiro tópico deste vídeo, onde vimos como é que assinalamos a marcha de urgência, seja de dia ou de noite, na ótica da pessoa que está fora, qual é que deve ser o comportamento que ela deve assinalar perante o veículo que circula em missão de urgência, na ótica de estar dentro do veículo que circula em missão de urgência, quando é que devemos parar, caso sejamos os condutores, e quando é que devemos ceder a passagem. Vamos agora passar para os ângulos mortos. O que é que são os ângulos mortos? Bem, os ângulos mortos são basicamente os ângulos em que nós, estando posicionados corretamente como um condutor deve estar, cabeça erguida, tronco direito, os ângulos que nós não conseguimos ver e cabeça para a frente, os ângulos que nós não conseguimos ver nesta posição. Vamos primeiro falar dos ângulos que nós conseguimos ver, e tenho aqui uma imagem muito ilustrativa disso, que é os 180 graus que nós conseguimos ver para a frente, fora aquelas barras que assentam no tablier. Se olharmos para o espelho retrovisor, conseguimos ter uma visão de lá de trás do nosso veículo, como mostra na imagem. E se estivermos a olhar para os espelhos retrovisores, aí a cabeça já não está muito para a frente, mas é ligeiramente inclinada para os lados, conseguimos também ver a parte complementar de trás, a traseira do nosso veículo. Ou seja, a traseira do nosso veículo nós temos acesso a ela. A parte da frente também. Ficam a faltar estas partes a cinzento, que é o espaço entre a parte da frente e a parte de trás do veículo, nos quais cabem veículos. Ou seja, nós podemos ter um veículo ao nosso lado e não conseguimos ver. Qual é o movimento, qual é a técnica que nós usamos para reduzir estes ângulos mortos, para tentar tapar estes ângulos mortos, estas lacunas? Devemos então virar a cabeça ligeiramente para o lado, em que procuramos saber o que é que está a acontecer à nossa volta. E é esta a técnica que eu vos trago para tapar os ângulos mortos, bem como a sua definição. Vamos agora passar ao último tópico, que é a diferença entre os conceitos conjuntos de veículos e veículo único. E qual é a diferença entre estes conceitos? Bem, a diferença parece óbvia, mas gera muitas dúvidas entre os alunos, e por isso é que eu trago aqui estes conceitos. Na verdade, um veículo único, o que é um veículo único? Por exemplo, um automóvel é um veículo único. Porém, há uma distinção no Código da Estrada de veículos únicos que parecem que não são veículos únicos, mas sim conjuntos de veículos. E, na verdade, chamam-se veículos únicos. E eu vou enumerar agora quais são. É o caso de este comboio turístico. Parece um conjunto de veículos, mas é um veículo único. São apenas dois casos, por isso vale a pena compreendê-los e lembrar-nos deles. Este é o primeiro, que é o comboio turístico. E o segundo é um menos provável, que é aquele autocarro. Eu vou até ler aqui. Automóvel pesado composto por dois segmentos rígidos permanentemente ligados por uma certa secção articulada que permite a comunicação entre ambos. É este autocarro aqui, não sei se já se depararam com ele, mas é considerado um veículo único, assim como o comboio turístico. E quais é que são os conjuntos de veículos? Bem, os conjuntos de veículos já é uma ideia mais generalizada e não tão específica. O conjunto de veículo é aquele automóvel ou veículo composto pelo trator e pelo seu reboque ou semi-reboque. Porém, estes são equiparados a veículos únicos quando estão em circulação, mas não deixam de ser conjunto de veículos quando estão parados. O trator e o seu reboque. É importante relevar que o comboio turístico não pode passar dos 25 km por hora e deve ser conduzido com uma pessoa habilitada para a carta D. E esta foi a diferença entre conjuntos de veículos e veículos. Espero que tenham percebido. Desde já compartilhem o vídeo e deixem like. Compartilhem com aquele amigo que está a tirar o código com vocês agora. Espero ver-vos no próximo vídeo. Até mais!